Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra e hoje nós vamos para a segunda parte da aula 4 da disciplina de Ciências da Natureza e Realidade. A aula de hoje vai abordar a hipótese de Gaia, ou hipótese Gaia. Os objetivos, então, dessa aula são delinear as diferentes formas como o homem, através da história, buscou entender o planeta e falar mais especificamente sobre essa hipótese, a hipótese de Gaia, que é uma teoria que afirma que a Terra ela funciona como um sistema vivo e dinâmico. Antes da gente falar sobre a hipótese de Gaia mais especificamente, a gente vai relembrar as visões primitivas de mundo que a gente conversou lá no começo da disciplina. Como a gente viu então, o homem primitivo ele tinha uma visão muito limitada de tudo. O universo todo para ele era resumido nas suas imediações, no seu entorno imediato. Então ele acreditava que tudo que existia no universo era só aquilo que ele conseguia alcançar imediatamente com os olhos. E isso fazia com que eles tivessem pouco conhecimento sobre os diversos seres vivos que existiam e também sobre o meio ambiente de uma forma geral. E isso resultou em algumas concepções erradas com relação ao mundo e ao universo, como a gente já viu, e que foram concepções que perduraram durante muito tempo. Obviamente, a gente tem que lembrar que no começo da construção de todo o conhecimento, em especial nessa época mais primitiva do homem, eles não tinham tantos equipamentos, na verdade, pouquíssimos equipamentos que ajudassem com que eles tivessem melhores observações com relação ao universo de uma forma geral. Aqui, então, eu trago para vocês algumas dessas concepções que perduraram e que hoje nós sabemos que são erradas. A primeira delas é com relação à forma da Terra. A gente tinha o pensador grego Anaximandro, que é considerado o pai da astronomia grega, que ele acreditava que a Terra era um cilindro plano e que havia um vento que trazia o calor do fogo existente no céu. Por outro lado, ele também fez algumas afirmativas corretas. Ele acreditava, por exemplo, que a vida tinha iniciado no meio aquático e que o homem descendia de animais de outras espécies. Heráclito já acreditava que a Terra ela tinha uma forma plana. Empedócles ele imaginava um mundo como duas esferas. Uma esfera seria interna, que fazia com que existisse o dia e a noite, e uma outra esfera que seria externa, onde podíamos localizar os astros que a gente conseguia observar no céu. A visão de Aximenes era que a Terra flutuava no ar e que o Sol se escondia atrás das partes altas da Terra, ou seja, atrás de grandes montanhas, e que por causa disso a gente tinha a variação de dia e de noite. Aristóteles acreditava que o mundo era, na verdade, constituído por 3 mundos diferentes, um ao redor do outro. O mais central seria a Terra, e a gente lembra lá no começo da nossa disciplina, onde foi falado que Aristóteles acreditava que existiam apenas 4 elementos, a água, a terra, fogo e ar, e seriam esses elementos que a gente encontra então constituindo a Terra. Existia o mundo lunar, onde a gente tinha os astros, e o mundo celestial, acima então do lunar, também chamado de mundo divino. E além dessas visões de mundo com relação à forma do planeta e à constituição em si, existiam visões relacionadas à órbita, Então, quem orbitava ao redor de quem? E nesse sentido, a gente tem 2 visões. A gente tem a visão geocêntrica e a visão heliocêntrica. A visão geocêntrica, ela é linkada a Cláudio Ptolomeu,
que colocou a Terra como o centro do universo, sendo que então todos os outros astros giravam ao redor da Terra. Daí então que surge o sistema geocêntrico ptolomaico ou o geocentrismo. Nicolau Copérnico fez então o ajuste desse sistema. Ele demonstrou então que a Terra é que gira em torno do Sol e, consequentemente, não é ela o centro do universo, fazendo então substituir essa visão geocêntrica pela heliocêntrica, que é a correta. Essa definição de heliocentrismo, então, que tirava a Terra como centro do universo, acabou sendo uma revolução muito grande e teve muito impacto, no caso negativo, para algumas autoridades, especificamente as religiosas da época, né? E aí a gente sempre fala, então, de Galileu Galilei, que ele representa, então, a parte da ciência que teve que lutar ativamente com as ideias, principalmente da Igreja Católica na época. Lembrando que Galileu Galilei fez muitas coisas, entre uma delas foi ele que continuou fazendo as observações e as demonstrações, então, que o sistema heliocêntrico de Copérnico era o correto. Então, essa visão heliocêntrica é considerada uma revolução de conhecimento, principalmente porque começava a afastar, então, a parte egocêntrica do homem com relação à natureza. E a outra grande revolução é com relação a Charles Darwin, que a gente falou já na aula anterior, falou um pouco da seleção natural, e que foi ele que também ajudou, então, a tirar o centralismo do homem, né? Então, ele compreendeu que o homem não foi o ponto central da criação dos outros animais, e a gente chamava então de antropocentrismo essa ideia de que o homem seria esse ponto central de criação, e trouxe para a gente a teoria da evolução, que demonstra que a origem animal do homem foi a partir de outras espécies. Nós também citamos lá no começo da disciplina que existia uma ideia de que o mundo era simplesmente inerte, estático, onde existia uma parte de organismos vivos e uma parte de formas e elementos inanimados, e que essas duas partes não tinham nenhuma relação com o funcionamento geral do mundo. E essa ideia de que o mundo, que o planeta Terra, não é um sistema todo conectado, era uma visão que existia até o início do século XX. Antes da formulação da chamada hipótese de Gaia, a gente já tinha alguns cientistas trabalhando nessa ideia de que o planeta é literalmente vivo e que tudo nele precisa atuar de uma forma interconectada para que o mundo continue existindo como a gente conhece. E dentre esses cientistas que começaram então a teorizar com relação a isso, a gente teve James Hutton, que foi um geólogo escocês, e que ele começou a afirmar em algumas reuniões com outros cientistas, com seus pares, lá ainda em 1785, que a Terra poderia ser considerada um superorganismo. E que para a gente compreender então a Terra, a gente deveria trabalhar mais numa ciência voltada para a fisiologia. O cientista e filósofo ucraniano Ivigraf Maximovich Korolenko, ele afirmava também que a Terra era um organismo vivo. O cientista Vladimir Vernadsky, ele ficou muito impressionado então com esse pensamento de que a Terra poderia ser um superorganismo, e ele acabou contribuindo muito para essa visão, porque ele fez diversos estudos. É ele o responsável pela mais completa teoria com relação à biosfera do nosso planeta. Ele fez estudos relacionados à cristalografia, mineralogia e geoquímica,
Ele também fez estudos observando a interação entre os solos, o oceano e a vida que existia neles. Lewis Thomas, que foi um médico norte-americano, ele sugeria inclusive que o planeta funcionaria como uma célula devido a toda a sua complexidade. E com isso a gente chega em James Lovelock, que foi quem finalmente formulou a hipótese de Gaia. Esse nome hipótese de Gaia foi sugerido por um amigo dele e está relacionado à deusa da mitologia grega Gaia, que seria a personificação da Terra. Então, a Gaia representaria o elemento primordial de onde saíram diversas outras raças divinas. Lovelock, ele trabalhou na NASA, especificamente no projeto das sondas Viking, que tinha o objetivo de estudar Marte, mais especificamente de procurar vida, em Marte, e ele concluiu com seus estudos que a gente não precisaria nem mandar espaçonaves e sondas para fora do planeta Terra para procurar vida. A gente poderia fazer um estudo da composição atmosférica desses outros planetas para a gente conseguir verificar se existe ou existiu vida naqueles planetas. A composição química da atmosfera de outros planetas pode ser facilmente verificada através de equipamentos poderosos, mais aqui na Terra. Então, por isso que ele falava que não precisaria mandar nada para o espaço. Então, segundo Lovelock, a atmosfera de um planeta sem vida tem que estar em equilíbrio com relação aos gases. Ou seja, os gases que existem nessa atmosfera já tiveram todas as reações químicas possíveis e hoje esses gases estão inertes, ou seja, em equilíbrio. Já em um planeta que tem vida, por causa das reações químicas causadas por esses organismos, ou seja, a liberação de oxigênio para a atmosfera, os gases da atmosfera não vão estar em equilíbrio, justamente por causa da presença de reações químicas ocorrendo em seres vivos. Observando esse gráfico com relação à composição da atmosfera, a Terra sem vida e a Terra atual, elas são muito diferentes com relação à quantidade dos gases. Então, isso significa que a presença de vida vai alterar a composição da atmosfera. E hoje, quando a gente faz essa verificação, a gente tenta hipotetizar se naquele planeta tem ou teve vida, a gente procura basicamente observar esses gases que estão aí. E mais especificamente, a gente procura os valores de dióxido de carbono, nitrogênio e oxigênio, porque são esses que dão para a gente uma ideia da possibilidade de vida, já que são esses gases que tiveram e que têm maior interferência na vida hoje no planeta Terra. Então é por isso que a gente vai falar agora rapidamente com relação a esses gases. Então, hoje, a gente considera que os níveis atuais de oxigênio e dióxido de carbono, que a gente consegue olhar nesse gráfico, cerca de 20%, quase 21% de oxigênio na nossa atmosfera e um número bem menor de dióxido de carbono, cerca de 0,03%, são esses valores os ideais para a manutenção de vida aqui na Terra. Se a gente tivesse menos oxigênio, comprometeria a respiração dos seres. E se a gente tivesse mais, o planeta ele arderia em chamas espontaneamente. Lembrando que o oxigênio ele é um catalisador da combustão, então da reação de queima. E o dióxido de carbono ele é fundamental porque na ausência do dióxido de carbono não tem a fotossíntese. E se a gente tivesse uma maior quantidade do dióxido de carbono, acaba levando ao aquecimento do mar e, consequentemente, da atmosfera. Então, teríamos alterações climáticas que são sempre prejudiciais à vida.
Lembrando também que o oxigênio é fundamental para a gente na respiração e que a gente retorna dióxido de carbono, e o dióxido de carbono vai ser utilizado para a realização das fotossíntese. Então, esse ato de consumir e de exalar diversos gases pelos seres vivos ajuda a manter o equilíbrio dos próprios seres vivos. Então, Lovelock, ele sugere que é a vida em si que vai manter a composição ótima da atmosfera, e todo o ponto-chave da hipótese de Gaia é que o clima e a composição química da Terra são mantidos em equilíbrio pela própria Terra de forma em geral, pela sua própria constituição, tanto dos elementos inanimados quanto pelos elementos vivos. Então, existe uma conexão ali. Então, a hipótese de Gaia, ela traz a teoria de que o planeta age como um grande sistema que se autorregula e que ele tem mecanismos físicos, químicos, geológicos e biológicos que interagem para manter a Terra em equilíbrio, e a gente chama isso de homeostasia. E que finalmente, para entender a Terra, é necessário ver ela como uma entidade complexa envolvendo a biosfera terrestre, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. E agora então que a gente já consegue entender como todos os elementos que constituem a Terra fazem com que ela funcione de forma a manter a continuidade da vida, a gente vai voltar em um tema que a gente já abordou em outras aulas, que é com relação às extinções, né? A gente já falou algumas vezes, e aqui a gente vai tratar de uma previsão com relação à próxima extinção de grande escala. O nosso planeta já sofreu diversas extinções, só que a gente considera duas delas como extinções de grande escala. A primeira teria ocorrido há 250 milhões de anos, onde cerca de 90% de todos os seres vivos do planeta acabaram extintos. Essa primeira extinção está relacionada com a queda de um asteroide, e a segunda também. A segunda é a mais falada, aconteceu há cerca de 65 milhões de anos atrás, e foi nessa segunda extinção que a gente teve a extinção dos dinossauros. Então, cerca de 50% das espécies que existiam nessa época acabaram sendo extintas. Com relação à terceira grande extinção, a gente começa falando que há cerca de 100 mil anos atrás, a gente começou a sentir já o impacto dessa terceira grande extinção prevista com o surgimento de uma espécie específica, no caso a Homo sapiens, que é o ser humano. Hoje, a gente sabe que existem importantes alterações climáticas prejudiciais à vida na Terra, que são causadas pelo homem, por causa da exploração dos recursos naturais de forma desordenada e muito rápida e constante, e também pela explosão populacional da nossa espécie. E aí a gente tem um dado muito interessante. Em 1850, existiam no mundo cerca de 1 bilhão de seres humanos. Já em 1950, a gente já tinha 2,5 bilhões e atualmente a gente já está batendo na casa dos 8 bilhões de seres humanos. E por causa disso, então, não só pelo número de pessoas, mas pelas suas ações, é que a gente tem a previsão de que a terceira grande extinção vai ser causada, infelizmente, para a gente. E daí que vem, então, o alerta para a gente tomar mais cuidado nas nossas decisões individuais e também coletivas com relação ao nosso meio ambiente. Então, essa aula vai ficando por aqui. A gente viu um pouco das concepções antigas sobre a forma da Terra e outras coisas relacionadas. A gente discutiu a hipótese de Gaia e a gente observou um pouco mais sobre as duas principais grandes extinções que já aconteceram
e foi apresentado para vocês a previsão da terceira. Então, obrigada e bons estudos!